Prezado telespectador, conosco Gustavo Esperotto, secretário do Esporte e Lazer, Secretaria de Esporte e Lazer de Bento Gonçalves, mandato do prefeito Guilherme Pazin. Bem-vindo à TV Cidade, Gustavo. Estamos para te ouvir sobre a tua secretaria, como tu a encontraste, quais são teus planos, o que é que tu pretende fazer. Em primeiro lugar, é um prazer, Fris. Fiquei muito feliz em saber que estudou com meu pai, né? Estudou junto, fiquei muito honrado, um prazer estar aqui conversando contigo. Bom, agora faz 31 dias que na realidade a gente está desde o dia 17, 18 de dezembro trabalhando internamente. Nós tivemos um internato com todos os secretários, né? E aí a partir do dia 2 de janeiro que a gente começou a realmente ver a situação da Secretaria de Esportes, né? Então agora a gente teve um período de adaptação, de verificação de situação de campeonatos, de verbas, de tudo que estava acontecendo lá. E acredito que a partir do dia 15 de fevereiro a gente já pode projetar alguma coisa, que é um dos objetivos e um compromisso do governo Pazin, que é o calendário esportivo. E não deixar para divulgar calendário, infelizmente esse ano nós vamos deixar para divulgar um pouquinho mais adiante, mas um planejamento que eu fiz e já coloquei uma meta na nossa secretaria que final de novembro, início de dezembro, a gente já está divulgando o calendário de 2014, para ter as competições já pré-determinadas para ter um pouquinho mais de organização, né? Isso foi uma promessa de campanha, um compromisso, né? E é uma coisa que a gente já está planejando para esse ano. Como é que tu encontraste a secretaria em termos de organização, equipe de trabalho, tal, funcionários concursados, a equipe toda tua, quantos funcionários tem concursados e outros? Na realidade, a estrutura da secretaria ela engloba o campo municipal, o estádio da Montanha, o antigo, e o ginásio de esportes, né? E mais o campo do Santa Helena, do bairro Santa Helena. Existe concursados no ginásio, são 2 guardas, né? Tem um pessoal responsável pela parte de limpeza, corte de grama, serviços gerais. Uma senhora que é responsável pela limpeza do ginásio, concursada também. E um professor de educação física concursado, né? Isso que a gente encontrou lá. E um outro professor concursado que trabalha no CMD, que é o Conselho Municipal de Desporto, né? No Estádio da Montanha nós temos 2 guardas também, concursados, né? E o funcionamento da segurança na montanha aqui? É à noite. É só à noite? Só à noite. E aí tinha um contratado da CCS, né? Que foi demitido, né? E depois tinha sido deslocado um funcionário da Secretaria de Obras, concursado para ficar durante o dia na montanha, mas estava de férias, né? E no Santa Helena é um funcionário da CCS que cuida do campo do Santa Helena. Dá o que, uns 10 funcionários? 15, assim, no total? Isso, dá 10 funcionários, que hoje atualmente estão na Secretaria. Na parte administrativa nós não temos ninguém, né? A parte administrativa de departamentos, né? Para te ter uma ideia, Fris, primeira semana eu fui visitar a Secretaria de Esportes de Caxias, o Washington lá me recebeu, e lá eles têm mais de 15 departamentos com profissionais de educação física trabalhando especificamente em cada área, né? Em cada área por exemplo, no lazer, em organização de campeonatos, enfim, né? Então nós temos a parte estrutural do funcionamento, né? De abrir e fechar o ginásio, limpeza, segurança, isso o município já tem a partir dos concursados. Aquele calendário esportivo, o calendário esportivo que tu te referes, não existia, ele não veio do ano passado para esse ano, não havia um calendário de eventos? Ele tem as competições tradicionais, né? Mas a gente nunca tinha uma data correta para iniciar elas, né? Então, por exemplo, hoje eu fechei o Campeonato Gaúcho de Muay Thai e o Mega Fight. Então eles já estão com datas pré-determinadas. E a minha ideia já para o ano que vem que isso já fique nessas datas, com alguma, por exemplo, é dia 28 no sábado, ano que vem vai para o dia 29, mas que já fique pré-determinado. O mês, a semana já estabelecida. Já está pré-determinada. Janeiro, ruas de lazer, colônia de férias, um exemplo, sabe? Então do dia 5 de maio até setembro que tem o campeonato o interdistrital A e B, veteranos, entendeu? Que já tenha pré-determinado isso, até para uma organização das equipes, né? Que a gente nunca sabe,
Cidadino vai funcionar quando? Vai começar quando? Vai ter Cidadino? Não vai ter? Então tu já tem uma programação de calendários de eventos dentro do município. Esse é um compromisso da gente. A Secretaria do Esporte e Lazer, ela se preocupa também com a criança, né? Com a pessoa, já começa com infantil, para oferecer esporte e lazer para essa turma toda. De que forma isso? É um grande objetivo meu, é uma coisa que desde que eu escolhi a educação física para trabalhar, é me preocupar muito com as crianças. Você é do ramo, então, tá lá. É o contraturno escolar, né, Friso? É uma coisa que a gente está conversando muito, da criança vai para a escola de manhã e de tarde envolver ela em atividades esportivas, que quando ela sai dessas atividades, o pai e a mãe dela já estão chegando em casa, estão chegando junto. Tirar ela da rua, tirar ela do computador. Então esse é um grande objetivo meu, uma coisa pessoal minha, de implantar os contraturnos escolares nos bairros da cidade, entendeu? E claro, pode ser no ginásio municipal, enfim, qualquer ginásio, mas que a gente envolva o máximo possível de crianças para fazer o contraturno escolar, que é um objetivo muito grande da minha secretaria. Eu tenho em mente, Gustavo, que Bento Gonçalves, eu acho que é a cidade brasileira que mais ginásios de esportes tem per capita. Eu não me lembro de ter visto algo parecido, porque aqui qualquer lugar tem um ginásio de esportes. E a maioria esmagadora deles, a prefeitura, de uma forma ou de outra, participou na construção, alguma coisa ela fez. Então ela tem direitos, alguns direitos sobre esses ginásios de esportes. A tua intenção é usar isso nos bairros, nos distritos e coisas assim? A primeira atitude do Guilherme Pazin, quando a gente teve umas primeiras reuniões em relação ao esporte, ele me pediu assim, ele disse, secretário, tu procura todas as concessões, pede na procuradoria as concessões dos ginásios, tá? Que são mais de 50, são 56 concessões. Tu analisa cada concessão de ginásio, visita principalmente os ginásios, para ver o que está acontecendo com esses ginásios. Então, é uma coisa que a gente solicitou para a Procuradoria, esses termos de concessão, porque às vezes a gente vê muito ginásio que está servindo para aluguel das 5 às 6, das 6 às 7, fica o dia inteiro fechado, e a Prefeitura podia usar para trabalhar as crianças. Isso foi uma primeira coisa assim, que ele me pediu, a gente já solicitou para a Procuradoria isso, e assim que a gente vai visitar pessoalmente cada ginásio para conversar sobre isso. Gustavo, o ginásio de esporte, o ginásio municipal, é uma coisa que acho que foi o primeiro ginásio de esporte que o Bento teve. Quando eu nasci, 1974. Exatamente, naquela época eu estava na faculdade, a gente jogava futebol de salão, aí tinha uma quadra no presídio de cimento, tinha do Aparecida, enfim, poucas quadras de cimento que a gente jogava quando terminava, o pé estava em carne viva, tinha comido o conga, não tinha esse tênis que tem hoje, né? Sim. O conga estava ralado embaixo. Eu usava o quichute. Quichute, a gente jogava quichute nas quadras, quer dizer, era para jogar em futebol 7. Era um troço que de conta agora, parece que é piada, mas era assim. Né? Aí o ginásio de esportes começou a funcionar naquela época e houve locações, era alugado para a comunidade, etc. Tal. Alguns alugavam todas as semanas, das 7 às 8, era daquela turma lá. Como é que funciona isso hoje? O ginásio municipal, assim, tem a BGF e o Bento Vôlei, representa o município, tem que ter prioridade. E o Bento Vôlei faz um trabalho com núcleos também lá dentro de crianças, então foi uma coisa que, uma das primeiras ações a gente manteve esse trabalho com eles, né? A gente ampliou um pouquinho em alguns horários deles. Tem um trabalho de terceira idade de manhã, segunda, quarta e quinta, né? Da terceira idade, que tipo de trabalho, Gustavo? É vôlei. Elas jogam vôlei. Vôlei. Elas? Isso. Eles não, elas. Elas não, eles não, elas. Pô, os outros são preguiçosos mesmo, sim, então sim. só as mulheres vão jogar vôlei. Segunda, quarta e quinta tem esse trabalho. À noite tem um trabalho de vôlei de mulheres e veteranas do vôlei também, à noite. E eu estou deixando um espaço agora, que é uma ideia que a gente teve, na sexta-feira, alguns horários para abrir para a comunidade poder ir lá, aquele cara lá do bairro Coab, que nunca jogou no ginásio municipal. Então a gente tem um projeto de agora, a partir de março, começar a abrir para a comunidade lá, sem custo nenhum, né? Mas minha grande ideia desse, tanto Bento Vôlei, já falei com o pessoal do Sesc, esses pessoal que estão indo lá no ginásio, é que eles tenham alguma contrapartida para a gente fazer algum evento de assistência social. Então eu vou conversar com a secretária Rosali para identificar lugares onde precisam de alimentos, enfim,
E esse pessoal que usa o ginásio municipal, que a gente consiga, durante o decorrer do ano, fazer atividades para beneficiar essas entidades. É uma ideia que eu tenho e já tenho fechado uma com uma equipe de vôlei, que a gente já vai fazer um evento beneficente, identifica a entidade através da Secretaria de Assistência Social e aí ajuda essa entidade. Havia uma parceria em andamento, assim, com o esportivo, lá, a Montanha dos Vinhedos, provavelmente a prefeitura ia fazer alguma coisa lá, não ficou muito claro aquilo. Tu está sabendo disso, Gustavo? O que foi anunciado muito, que era o centro de alto rendimento e a modernização do esportivo, né? Elas tinham esses projetos o ano passado, o ano retrasado, mas não existia ainda pelo esportivo a cessão do uso do terreno para construção e essa modernização. Então a fundação precisava fazer isso para depois a gente pensar em projetos, né? Então quando a gente assumiu a secretaria, junto com o Gilberto Durante, a gente primeiramente já foi direto para esses 2 projetos para ver em que pé estava, né? E a gente conseguiu na terceira semana de janeiro uma reunião com a fundação, onde aí sim foi dado um passo a mais para agora a gente trabalhar em cima desses projetos. Tá, nós temos hoje 2 locais municipais de estádios, a Montanha e o estádio municipal. O estádio municipal. Isso. Tem alguma ideia sobre o estádio municipal? Ainda não se tem, tinha uma ideia de outro ginásio ali onde tem uma quadra de areia ali no cantinho, sim, né? Mas acredito que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque já tem vários projetos de ginásios em andamento, né? Mas não se tem nada de concreto ainda, né? Os projetos que estão a curto prazo são esse da modernização do esportivo, né? E do centro de alto rendimento, que a gente tem que ter uma resposta mais a curto prazo. A modernização do esportivo, esse estádio aqui da Montanha. Não, o novo. O novo estádio? O novo estádio. Para atender exigências da Copa do Mundo. Houve, Gustavo, ao longo do tempo, não sei se tu acompanhasse isso, houve o interesse da comunidade, da prefeitura, de construir lá no teu estádio municipal, fazer o centro administrativo da prefeitura, para evitar todo esse ônus que nós temos hoje de aluguéis, deslocamentos, a descentralização da prefeitura. Sim. Eu acho que prejudica até o bom andamento da administração pública. Você acha que houve algum comentário sobre isso? Não. O que eu sei, Frício, assim, ó, pelo que eu estou notando, por exemplo, assim, a gente recebe muito ofício, muitos protocolos lá no ginásio, e geralmente a gente sempre tem que se deslocar, né? Vai na Secretaria de Obras levar esse ofício, vai lá na outra secretaria. Então toda hora tá documento para um lado e para um outro, né? Eu escutei essa ideia, achei, agora que estou dentro da secretaria, minha primeira vez na vida pública, né? Eu vejo essa necessidade, mas nunca vi, acho que isso pode ser que tenha alguma coisa mais adiante, mas nunca vi nada de concreto para poder te falar. Sabes que tem, o povo fala direto isso, sempre. Tudo que cai na mão do poder público, não importa se é estadual, municipal ou federal, tal, cai na mão do poder público, deteriora. Usa um exemplo, o estádio da Montanha. Foi impressionante o que se viu ali. Quando a Montanha passou sob a responsabilidade da prefeitura, aí começou roubo de fios, roubo disso, roubo daquilo. Acabaram com o estádio da Montanha, entende? E tem algum projeto teu, alguma forma daquilo ali ser melhor cuidado, ser recuperado, para que a comunidade possa usar mais o estádio da Montanha? Gostaria até de fazer uma coisa que eu conversei muito e já estou fazendo. Eu estou olhando muito para o ginásio municipal, num primeiro momento. Que o ginásio municipal, eu acho que foi... Deixa eu te interromper para fazer uma pergunta. Tem gente que me questiona isso, já recebi ligações, inclusive, semana passada. Escuta, como é que vai ser o ginásio de esporte? Vai poder ligar para reservar o ginásio para jogar ou coisa assim? Eu não sei como está funcionando isso, já podia até... Na verdade, a primeira coisa assim, ó, eu olhei para aquele ginásio assim e eu acho que foi construído em 74 e foi feito pequenas reformas, mas nunca foi... por exemplo, tem os vidros quebrados, a instalação elétrica desde 74 não foi feito nada, tinha bastante lixo lá, a gente mandou 2 caminhões de lixo embora. Então a gente olhou um pouquinho para o ginásio ali nesses primeiros dias, já fizemos limpeza em várias salas, detectamos algumas coisas de material, né? E
Em relação ao ginásio, eu acredito que a partir de março a gente possa, essa ideia que eu te falei da sexta-feira, a gente reservar uns horários para a comunidade. Sim. Essa é uma ideia que eu tenho, que a gente pode pôr em prática, né? Não posso dizer que vai acontecer, mas é uma coisa que eu já estou organizando, tô organizando em relação aos horários. E em relação à montanha, uma coisa que a gente conversou, mas foi uma conversa informal, que acredito que precisaria muito uma parceria público-privada. Se tivesse essa parceria público-privada ali no Estádio da Montanha, já deveria ter feito isso, eu acho, porque é uma zona que vem de frente para Oswaldo Aranha, que poderia ser bem aproveitado, e na parte de trás poderia ser aproveitado esportivamente, né? Sim. Fazendo uma parceria público-privada, né? Mas eu concordo contigo em tudo que tu falou em relação à deterioração do Estádio da Montanha. Olha, vou dizer uma coisa, teve um jogo, acho que foi do campeonato sub-14, uma coisa assim, campeonato estadual. O Grêmio veio para Bento, me ligaram para mim acompanhar, tá, e eu estive lá na montanha para acompanhar aquilo. Eu fiquei impressionado com o estado deplorável que estava, o campo, as instalações, tudo, enfim. A impressão que se tem é que isso aí é público, então vamos quebrar. Quer dizer, a mentalidade de um povo inculto é essa. E apesar de que vamos combinar também, né? A maioria esmagadora da população não faz isso. Quem faz é aquela que a gente chama de sempre meia dúzia de vândalos, né? Aquele vandalismo que foi praticado na montanha tem que acabar. Sabe, Friso, que eu trabalhei por alguns meses no rugby, ajudando o pessoal do rugby lá, com as escolinhas do rugby, e eu tinha acesso aos vestiários, né? Então, quando chovia, tinha água até em cima, né? Nos vestiários. Então, isso que tu está falando, é que eu acho que o pensamento tem que ser outro, né? Bom, não vou melhorar lá porque daqui a pouco vão destruir, vão tudo que a gente fez vai ser... Mas eu acho que a gente tem que conservar, né? Do que eu falei esses dias no estádio no campo do Municipal, o campo é muito bom, só que tu vai para os vestiários dele lá, a água é fria, não tem chuveiro, tá tudo quebrado, não tem trava, não tem tranca, né? Então, pô, acho que o mínimo que a gente pode fazer é olhar um pouquinho nessas coisas. Não é questão de gastar o dinheiro público, mas agora tu está perdendo, tu não está fazendo nenhum tipo de conservação com esse lugar, né? Então, uma coisa que eu olhei muito para o ginásio agora no começo, que é onde eu estou tendo um pouquinho mais de contato, né? Mas a montanha eu já fui 3 vezes, no municipal fui 2 vezes também, e eu tenho notado isso também. Gustavo, a TV Cidade está feliz por ter recebido aqui. Certamente, durante todo o ano, o Buda, nosso apresentador de esporte na TV, vai estar acompanhando de perto as atividades da tua secretaria, e a TV Cidade está à tua disposição. Se tu quiser mais alguma coisa para complementar, o espaço está à tua disposição agora. Eu que agradeço a oportunidade, Friso, e a secretaria e toda a nossa equipe lá fica à disposição, a ti, do Buda, do pessoal, a hora que vocês precisarem. Agradeço a oportunidade, é um prazer. Ok. Muito obrigado, amigo telespectador, pela sua audiência. E não esquece, domingo tem Grenal aí. Eu volto segunda-feira. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br